Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Tudo é Possível Consciência. A gente quer agradecer a sua presença, pedir para você curtir no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas. O seu apoio é muito importante para a gente, porque vocês nos ajudam a divulgar, a levar essa consciência para mais pessoas e a gente fazer o nosso trabalhinho, né, de formiguinha. Né, exatamente. Verifique aí se você está inscrito no canal. Se você tiver inscrever-se no YouTube, que é a nossa plataforma principal, você não está inscrito. Aí você vai lá com o dedinho e clica e aí você vai estar inscrito. É isso aí. Né? E hoje a gente vai trazer novamente o Ronaldo Naradeva, que eu falo que ele é um portal multidimensional, querido. E ele vai falar hoje especificamente das medicinas da floresta. Seja bem-vindo, Ronaldo, de novo. Que legal. Gratidão. Agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui novamente falando sobre a cura, sobre expansão de consciência, sobre o futuro ancestral, né? Voltando novamente às medicinas da floresta, à natureza, né? Que para mim as medicinas são os remédios, né? Que eu utilizo na minha vida e faço com que as pessoas acessem essa cura através da natureza, das estações, do sol, da lua, das estrelas, do fogo, da terra, do ar, né? De todos os elementos, né? E por onde começar, né? Por onde começar? Olha, é engraçado, deixa eu só te interromper, porque quando você começou a falar, eu tava te vendo meio verde. Engraçado, meio de duende, assim. Porque tem a ver isso, né? O Ronaldo já esteve aqui e falou maravilhosamente sobre um monte de coisa. Ele faz o Amani Sincrogaláctico, que eu e depois Daniela fizemos, né? Separada e individualmente. E que é um trabalho fantástico. Fantástico. Mas, então vamos começar da medicina da floresta. Você trouxe aqui um monte de coisinhas aqui. Eu trouxe o que era possível, assim, para falar um pouco, porque as medicinas da floresta, desde os indígenas, como a doutrina do Santo Daime, né, que quem difundiu o Santo Daime, a ayahuasca, essa bebida, né, veio a expansão através do Santo Daime. Eu trouxe alguns instrumentos para fazer um pouco de algum som aqui, para as pessoas sentirem que até sem medicinas da floresta a gente expande a consciência através da frequência da arte, da música, da beleza, né? E eu gostaria até antes de começar a contar essa história de como isso chegou para mim e de que forma que eu acessei a responsabilidade, a autorresponsabilidade de passar para frente esse conhecimento, né? Então, eu gostaria até de tocar um pouquinho essa flauta, claro, para a gente já abrir com a expansão da consciência, né? Essa é uma flauta nativo-americana dos Lakotas. Ela tem duas escalas musicais, em Fá e Si, e tem um harmônico, que é onde faz a expansão da consciência, né? Então, as pessoas vão sentir essa energia especial. Agora, imagine num momento muito especial da força da cerimônia, que é o Sound Healing, que eu toco mais de 20 instrumentos durante quase 1 hora e pouco na expansão máxima da consciência, né? Então, só para trazer um pouquinho dessa força ancestral desse povo nativo, né? Que demais, Nossa, hein? que demais. Então, que você demais. vê que em talvez menos de 1 minuto já muda o campo de energia. Traz uma paz, né? E um conforto, assim, uma sensação de eu já conheço isso e isso é muito bom. Assim, a sensação que me veio, sabe? Muitos povos ancestrais, muito antigos, dizem que a flauta é o sopro da profecia do Criador, né? A profecia cantada e exalada através da mesma forma da criação, né? A flauta, além dela integrar, ela expande, dependendo da forma que é tocada, ela limpa, né? E a minha história, assim, com as medicinas da floresta começou com o Santo Daime, né? Que é a doutrina do mestre Raimundo Irineu Serra. E um amigo me convidou, já estava querendo conhecer, sempre fui já da expansão, né? Mas de uma outra forma,
Sempre tive essa mediunidade aberta, como eu contei no outro podcast, né? Eu nasci com mediunidade, tive que fazer tratamentos com preta velha, tudo. Então, isso sempre foi muito forte em mim. E cheguei na doutrina do Santo Daime há 20 anos atrás. E no meu primeiro copo, que era um trabalho de cura mesmo, né? Que é uma doutrina da Ayahuasca, mas é uma doutrina cristã. Não católica, mas cristã, porque a gente honra o Cristo, Jesus, Maria, José. E uma certa fase, o Daime fez alianças com a Umbanda, virou Umbandaime, então toma o Santo Daime e invoca os orixás e os caboclos. E também hoje se ramificou, né, em várias linhas. Tem gente que faz cerimônias na linha do Oriente, na linha dos orixás, nas linhas do budismo, né? Então a Ayahuasca, ela é uma medicina assim multidimensional, multifacetada e multiétnica, né? Então, quando eu tomei o Daime, abriu tudo, assim, né? Toda a vida que eu levava, ela se modificou totalmente. Eu fiquei uns 6 meses sem ir novamente, porque tinha sido tão forte, né? Eu fiquei um tempão no banheiro fazendo as limpezas por cima e por baixo. Nessa vez, eu já parei de comer carne. Então, são 20 anos sem nenhum tipo de carne, né? E conforme eu fui tomando esses 20 anos, eu fui eliminando da minha vida tudo que não serve para mim, como remédios, né? Alopáticos. Eu não tomo... Desde que eu tomei o Daime, eu nunca tomei mais remédio alopático. Pra nada. A única coisa que eu tomo é B12, porque por falta da carne ela baixa, mas também a cada 3, 4, 6 meses, né? E o Daime é a doutrina do Mestre Irineu, né? O Mestre Irineu era um senhor negro de 2,8 metros, né? O que dizem, outros dizem um pouco mais, outros um pouco menos, a gente não tem certeza disso. Mas ele era envolvido também com militares, com política, né? Então, aquela roupa que a gente usa de farda, de soldado, né? Que tem aquela gravatinha, a estrela do casado e a estrela do lado esquerdo para quem é solteiro. Então, ali dentro do Daime tem uma geometria, né? Os casados, os anciões, né? Parece tudo muito quadradinho, mas é tudo muito bem distribuído, como se fosse uma geometria sagrada. E o mestre estava precisando de cura, né? De cura, e foi procurou um, procurou outro, e ele encontrou ele precisava de dinheiro também, ele estava com muita dificuldade, e ele caiu num grupo aí de uns indígenas, que a gente nem sabe quem é até hoje, e eles invocavam o outro lado. E aí o mestre tomou o chá e só via Jesus. Cristo, Cristo, Cristo cruzes do Cristo. E eles lá invocando o outro lá, né? Aquele tal lá que a gente nem precisa falar o nome. E ele vendo Cristo, Cristo, Cristo. Beleza, acabou a cerimônia, que foi a primeira dele, ele não entendeu muito. Ah, tem uma força aqui. Voltou para casa e foi contar para um amigo dele. E o amigo dele falou, eu tomo, eu já conheço essa bebida e eu conheço os indígenas corretos. Esse cara trouxe a bebida com ele e ele tomou. Cada um num quarto, na rede lá. Esse amigo era um grande médium também. Teve um contato com a Virgem da Conceição. E ela falou para ele, ó, mestre Irineu, não era o mestre ainda, né? Raimundo, nós vamos tomar mais uma vez, mas antes você vai fazer uma dieta de 8 dias na floresta, tomando o Santo Daime, né? Que não tinha o nome ainda, mas tomando ayahuasca, o Santo Daime, e vai andar na mata. No 8º dia você vai estar pronto para ter esse encontro com essa senhora. Só falou isso. Aí passou esse tempo, ele estava na mata, no 8º dia, ele já estava muito expandido, tomando, né, o Daime em jejum, que na época era só ayahuasca. Nesse 8º dia, o amigo dele, e ele estava tomando... A única coisa que ele comia era mandioca insossa, né? Que é sem sal, sem nada. Aí o amigo dele foi colocar sal na panela e ele estava lá na mata, muito longe. Ele expandido, ele mandou uma mensagem para o amigo dele. Não faça isso. O amigo tirou assim o sal. Quando ele voltou, falou, por que você fez isso? Ele, para saber se você estava pronto. Nossa. Olha. Aí ele estava pronto. Surreal. Então ele tomou, depois com esse amigo, uma cuia grande de ayahuasca e agé, né? Que era o nome antes de ser Santo Daime. Que são duas é uma raiz e uma folha, né? Se você puder explicar para as pessoas. O Daime, a ayahuasca, Iagé, Nishipã, o Nig, dependendo vegetal, né? Vegetal, também. né? Na união do vegetal, a barquinha também tem, toma o vegetal também. Tem essa história que depois ramifica o Daime, né? Então é um cipó chamado jagube, um cipó muito forte, que onde ele enrosca, ele quebra tudo, árvore, onde ele tiver, é a força dos caboclos, do masculino, né? É a força
aquela energia de você estar... E a folha, a chacrona, é o feminino, que ela é prima de primeiro grau do café. Por isso que o café é um expansor de consciência também. Então, com a união feminina e do masculino, se cria fogo, água, claro, né? Se criou o Daime. Né? Então, ele é colocado em camadas, né? Folha, cipó. E cada líquido que sai tem como posso dizer, um grau, né? Então, a união do cipó e a folha dá o Daime. Ayahuasca, né? A minha linha, né? O meu nome de medicina mesmo é Tchaná, que Tchaná é cantor. Ruabuçan. Ruabuçan é o indígena que conheceu a Ayahuasca através da jiboia. Por isso que fala que é o povo da jiboia. Então, é o cipó e a folha em qualquer etnia que se une, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, em qualquer lugar do mundo, né, que tem hoje no mundo todo, né? Lógico que não é todo lugar que nasce, porque tem que ser tropical, como a Amazônia, por isso que está lá. Então, com essa união, se tornou o Daime. E aí, o mestre, voltando naquele ponto, o mestre tomou, e era bastante, uma cuia, assim, e deitou na rede. Quando chegou a força, que a gente fala, né? Chegou a força, é que chegou a expansão da consciência. Que pode ser para baixo também, né? Limpando, limpezas, vômito ou não. Choro, lágrimas, bocejar. Ou uma expansão grande de visão que a gente chama de miração, né? Miração, ver as coisas de uma forma enteógena. Não é uma alucinação que você vê coisas que não existem, coisas que o cérebro cria. Isso é alucinação. O que o Daime, a Ayahuasca traz... é miração através de um enteógeno. O enteógeno significa Deus dentro de mim. Enteógeno, né? Uma expansão interior. Deus dentro de mim. E quando chegou essa miração, essa expansão toda, ele viu uma senhora... né? Ele já tinha visto essa senhora na mata, né? Mas ele só viu a saia assim e ficou com isso. Quando esse amigo falou, ele tomou, a lua desceu. E essa senhora estava sentada em cima da lua. A lua veio na miração. E perguntou assim, você sabe quem eu sou? Aí o mestre Irineu respondeu para ela, para mim a senhora é uma deusa. Pois bem, eu tô aqui para te entregar esse globo. Que era o globo terrestre. Dizendo que ele traria essa história do Santo Daime, dessa doutrina cristã vinda da Mãe Maria, da Virgem da Conceição, para o mundo. E hoje o Santo Daime está no mundo inteiro, até em países proibidos, né? Então, quando ele recebeu, ela perguntou assim, como vai chamar? Ele falou, Daime. Por que Daime? Porque quando eu tomar a bebida, dai-me luz, dai-me amor, dai-me cura. E essa foi a forma de expandir o Daime. E na época, muitos políticos, governadores, prefeito de Rio Branco, tudo tomaram. E por essa forma, né, de expansão, ele teve essa permissão de andar certinho, não tinha outras substâncias misturadas, né? Então foi uma luta ali, mas o mestre era restrito, por isso que era fardinho, não podia sair do lugar, não podia manifestar muito, né? Até que, uma certa fase, chegou um senhor chamado Padrinho Sebastião, que foi quem difundiu para o mundo todo isso, que foi quem trouxe os índios para os brancos serem trabalhados e também trabalharem com a medicina, né? Então esse Padrinho Sebastião, ele estava muito doente. Ele ficou anos e anos, das 4 às 6 da tarde, vomitando espuma. Quando ele já estava desenganado, ele era médio espírita, da Umbanda, tudo, né? Ele tinha essa mediunidade de caboclo. E quando ele chegou, ele ficou, cadê o mestre Irineu? Foi procurar, que alguém falou que um tal de mestre Irineu tinha uma bebida que curava qualquer coisa. Bastava ter fé, verdade e acreditar nisso. E um dia ele encontrou. Imagine que era uma doutrina já toda, né? Esse aqui é o comando, esse aqui é isso, aquilo. Quando ele chegou, já foi colocado na mesa pelo mestre. Todo mundo olhou torto pro mestre, olhou pra ele assim, quem que é esse cara destruído aqui, tudo barbudo, velho, assim, acabado, que ele tava ficando doente, quase morrendo. Chegou lá, ele tomou, não sentiu nada. Quando teve a segunda toma, o que chama despacho, né? Quando teve o segundo despacho do Santo Daime, o mestre entrou na fila, olhou pra ele e falou assim, e aí, Sebastião, sentiu? Não, não senti nada.
Ele falou, pois agora você vai sentir. E deu naquela mesma cuia que ele tomou, quando ele conheceu a Virgem da Conceição. Ele acabou de tomar, não deu segundos assim, ele já foi pro chão e ficou horas embolado no chão, rolando, se destruindo todo. E todo mundo, né, tá lá, tá vendo? Falei para não botar na mesa, o que esse cara tá desse jeito todo, né? O que aconteceu? Quando acabou o trabalho, na frente de todo mundo, o mestre Irineu perguntou, Sebastião, o que aconteceu? Aí ele contou que quando ele tomou, ele foi parar num outro lugar que estavam médicos espirituais, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, que ele já era da linha espírita. Eles pegaram ele e desmontaram ele inteiro, tiraram os ossos, cada órgão, limparam por dentro do osso, limparam o fígado, limparam ele inteiro, como se tivesse pendurado tudo no varal, limpado com aqueles... E montaram ele novamente. Então aquele sofrimento era arrancando as coisas, né, dele. E aí ele vomitou 2 besouros, que era um trabalho feito para ele morrer, porque ele era um grande curandeiro já. Ele tinha essa missão com o Daime, né? Então hoje tem o Padrinho Alfredo, vários representantes, que é o filho dele, né? O segundo filho, né? Que tem o Padrinho Valdete. Mas esse Alfredo é o presidente dessa doutrina hoje. Então, a minha história com as plantas começou tomando o Daime. E aí passou um ano, eu me fardei, né? Queria, porque eu falei, nossa, aqui é um encanto. Né? Não bebia mais álcool, não fiz nada. Só por causa de um chá, mudou toda a minha consciência. Como assim, né? E eu fui para uma romaria de Aparecida do Norte. Que tem um padrinho lá do Céu da Mantiqueira, que ele fazia isso com bebida antes de conhecer o Daime. Quando ele conheceu o Daime, se fardou, ele criou uma romaria de quase 300 quilômetros, que sai da Serra da Mantiqueira, em Minas, e vai a pé por 5 dias, tomando o Daime o dia inteiro, até Aparecida do Norte. Fazendo rosário, cantando, meditando, tomando rapé nas cachoeiras, né? Então, assim, é uma romaria de fé. A gente encontra o pessoal de cavalo, o pessoal de moto, fazendo essa romaria. Só que a nossa romaria sai da trilha e vai por dentro da montanha. Então, nesse ponto, eu comecei a receber cantos. Nem cantar muito eu cantava, só cantava uns reguezinhos, que eu tinha banda de adolescente. E essa história abriu para mim. Recebi meu primeiro canto, que contava a história do mestre Irineu no encontro com a Virgem da Conceição. E esse canto hoje, que foi um dos primeiros, que eu recebi vários lá, é um canto que num trabalho que teve no Cura-te, me veio que era para ofertar pro Ronaldo. Ai, que lindo. Porque o Ronaldo, né, do Cura-te é muito devoto do mestre Irineu. Não dessa linha tanto do Padrinho Sebastião, mas da linha primária do mestre Irineu, né? E como eu contei a história desse encontro com a Virgem da Conceição, vou só cantar rapidinho essa frase. E no Daime existe a marcha. 1, 2, 3, 4. Tem a valsa. E a mazurca. Que é 1, 2, 3, 1, 2, 3. E é uma mazurca, mas eu vou cantar lá rapidinho só para entender o que começa essa ligação espiritual, né? Então tava no salão e recebi. No salão eu aprendi a me limpar de coração. Santo Daime é um instrumento de cura, meus irmãos. O meu mestre me ensinou a trabalhar o meu inferior, para eu poder chegar no meu eu superior. O caminho não é fácil, precisa de disciplina. Vamos caminhar com fé, respeitando a santa doutrina. A doutrina quem recebeu foi meu mestre Irineu. Ele vinha cultivando desde os tempos dos judeus. Quando ele recebeu, foi em uma miração, em seu primeiro encontro com a Virgem da Conceição. E nesse trabalho eu tive a visão de que era para entregar, ofertar esse canto pro Ronaldo, né? Eu quis trazer porque todo mundo aqui já conhece ele, o pessoal que acompanha Tudo é Possível sabe quem é o Ronaldo, né? E eu frequento a casa de vez em quando. Então essa foi uma história mais religiosa, doutrinária, né? Só que eu sempre fui médium de mesa branca espírita, de umbanda, de um monte de coisa. E eu comecei a ver lugares, pessoas, comecei a frequentar lugares que usavam a bebida da ayahuasca ou do Santo Daime para trabalhar sua espiritualidade livre. Por isso que chama
o céu, né? Tem céu de Maria em São Paulo, céu de não sei do que. Céu significa Centro Eclético Universal. Apesar de ser uma doutrina cristã, se canta para tudo. Cantos para Saint Germain, para Buda, para Exu, para Jesus, Maria, José, caboclos e orixás. Então, essa bebida universalista nos promove essa expansão sem religião, para cura, para entendimento, para conhecimento. E eu tenho meu trabalho hoje desenvolvido que chama Caboclança Oriental. Caboclança Oriental. Que é a linha dos caboclos, Santo Daime, e a linha do Oriente, né? Sou professor de yoga, de meditação. Então, momentos do trabalho, eu trago mantras com instrumentos indianos. Tem um momento mais tradicional. Então, a história da ayahuasca veio nesse ponto. Completei agora, dia 13 de fevereiro, no meu aniversário, 13 anos de condução de trabalho nessa linha do Caboclança Oriental. Que eu falo que vai de Exu a Buda, né? Não descarto os guardiões, é necessário a presença deles, mas no final do trabalho a gente tem que chegar lá na energia do Buda, do Cristo mais elevado, né? Maitreya. Energia mais sutil, né? Sutil. Então, esse trabalho que eu faço, ele começa pelas direções. Então, eu puxo a primeira direção, os ancestrais, porque os ancestrais é quem trouxeram a bebida. Os indígenas antigos, até chegar no Mestre Irineu 100 anos atrás, até chegar no Padrinho 50 anos atrás, até estar hoje tão difundido e, infelizmente, comercializado muita coisa, né? Eu fico muito triste com isso, mas está rolando muitos movimentos aqui no Brasil com os povos originários, Lakota, os nativos do Brasil, né? Yawanawá, Runicuim, para quebrar isso, esse comércio, né? Esse comércio, se comprar na internet, algo ancestral e sagrado que pode tirar uma vida se o cara achar que ele é o super-homem e pular a janela. Sim. Então, a culpa não é da bebida, a culpa é da irresponsabilidade das pessoas. Ronaldo, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que né, tem um produto químico natural dentro dessas ervas, da junção dessa raiz, e o que faz essa química que cria essa oportunidade da gente acessar estados de consciência diferenciados nossos? Muito boa pergunta, né? Todo podcast, entrevista sobre a ayahuasca deve ter essa informação. A gente sabe que tudo na Terra, assim, né? A gente se altera com ervas, com plantas, né? Como a gente falou na nossa sessão sobre as plantas, né? Que é a alecrim para Jurema, cabocla, Jurema, arruda para o tupinambá. Na composição que une o cipó e a folha, libera dimetiltriptamina, que é o DMT. Sim. A molécula do espírito, né? E aí, como é que pode? Tem milhões de cipó no mundo. Imagine na Amazônia quantos cipós diferentes tem, quantas folhas verdinhas igual a chacrona tem. Como é que descobrir que só essa folha com esse cipó libera dimetiltriptamina e expande a glândula pineal? O dimetiltriptamina, ele descalcifica a pineal. Ele libera toxinas. Ativa novas sinapses, nos ajuda a gente chegar na nossa melhor versão como ser humano. Por isso que se toma pelo menos um Daime de 15 em 15 dias, que é o processo desse DMT fazer o seu trabalho, tanto bioquímico, orgânico, e também de fechar um pouco o campo. Daqui a 15 dias a pessoa está pronta de novo, né? Porque a nossa pineal é a nossa ligação com o nosso espírito, né? É através dela que a gente encontra o nosso eu superior. O eu superior. E para as pessoas entenderem, né? Sim. E por que essa pineal tá calcificada, né? Porque a gente ingere água que tem flúor que calcifica a pineal. Isso então, é a matrix. Matrix. Né? É um assunto bem interessante, né? Hoje em dia tem falado até da água que se faz o Daime, que tem que ser uma água neutra, sem flúor, sem cloro, porque... né, sem essa substância. Isso, né, aproveitando que o terapeuta muito especial passou por aqui, né, o Legrazi, né, ele fala disso, né, que o sistema utiliza de todas as ferramentas para que calcifique a nossa pineal, para que a gente perca o entendimento sobre si mesmo. O objetivo de ser humano, sempre que eu explico por que eu tomo bebida, né, ayahuasca, eu tomo outras plantas, para quê? Para eu lembrar quem eu sou. Porque o sistema faz de tudo para a gente ser rebanho, né? Como as igrejas dizem aí, né? Eu não tenho papo na língua para falar de igreja, não. A igreja doutrinou a gente para que a gente fosse um rebanho.
Mas a gente é um ser humano galáctico, cósmico, você rebanho. Multidimensional. Multidimensional, rebanho é gado, eu não sou gado, eu sou um ser humano, né? Então, o que essa bebida nos ajuda a fazer e todas as outras que são expansoras de consciência? Nos lembrar que a gente não está aqui como humano buscando uma espiritualidade, e sim que a gente é um espírito buscando a humanidade. Sensacional. Porque sem conhecimento espiritual, a gente é um animal aqui, né? Há tanto que sempre querem dizer que a gente é animal, né? A teoria, viemos do macaco. Que baboseira, né? Nem quero trazer de onde viemos, mas que do macaco não foi. Que essa teoria aí, né, da evolução é uma farsa, né? Vem da Matrix, vem do sistema, vem do governo oculto, desse povo que controla a gente desde a criação, né? Desde antes de ser planeta Terra, desde os exilados que vieram de Capela muitos e muitos e muitos milênios. A gente está nessa programação de controle. Por que as plantas chegaram agora? Para que a gente descalcifique essa pineal, é uma das formas, e cria esse entendimento, né? Como no canto que eu falei, né? O meu mestre me ensinou a trabalhar o meu inferior. Então a gente toma ayahuasca, as primeiras vezes a gente se limpa, vomita, chora, começa a entender. Uns param de comer carne, outros param de beber álcool, outros terminam um relacionamento, outros voltam com a mulher que amava e pede perdão. Porque a ayahuasca, ela liberando esse dimetiltriptamina, descalcificando, a gente consegue chegar no entendimento claro. A gente sai da ilusão um pouco, né? Tira o véu. Tira o véu. É uma das formas de tirar o véu. Então, eu trouxe um pouco do Daime, né? Das medicinas. Trouxe alguns instrumentos aqui para mostrar, né? Que depois que teve o Daime, eu me encontrei com os indígenas. Primeiramente com o povo Runicuim e Auanauá. E alguns anos atrás eu fui fazer dietas e iniciações na Amazônia, no Rio Tarauacá, na aldeia Segredo do Artesão. E ao mesmo tempo eu levei plantas de outros países lá, né? E por trabalhar e fazer feitio com eles, até ensinar algumas formas de fazer o Daime, porque eu aprendi, eu morei numa igreja que a gente fazia feitio, depois aqui em São Paulo, depois fui para outras igrejas em praia, e eu passava às vezes 30, 40 dias fazendo o Daime. Fazendo, ficava na panela ali, fazendo, cantando. E como eu cheguei lá, botando essa banca, né? Eu falei, ó, eu sei fazer de um jeito diferente, que aproveita melhor o material e fica mais forte e tal. No final, fui o único da excursão toda que fez todas as dietas. Porque todo mundo levou muita comida. Eu fui pra lá fazer bioconstrução, banheiro, chuveiro, pra quando os gringos, né? O povo da Europa chegasse na aldeia, tivesse como tomar um banho e ficar tomando só no Igarapé, nos rios, né? Porque eles pagam caro, os gringos, né? E para eles é nada, né? Para quem vem da Europa, né? Para ir para uma aldeia na Amazônia, para eles é tranquilo. E aí, por causa de tanta dieta, essas coisas, eu recebi esse batismo de Tchaná Roabuçã. Tchaná, a gente faz uma dieta de pimenta, que chama rampaiá, no mínimo 3 vezes. É uma pimenta que arde, você fica com a língua deixando sair, e isso ela abre seus canais do canto. Porque quando você entra nessa dieta, você conhece o japinim. Japinim é um pássaro que aprende tudo. Então ele se conectou com a águia, aprendeu como a águia cantava. O beija-flor, o bem-te-vi, o único animal que ele não conectou, que ele tentou e esse animal batia nele, era o pombo. Quem quer cantar desse jeito, né? Mas ele ainda tentou, porque ele tem o poder de aprender a cantar. Tudo, de qualquer tipo de som. Então quando a gente faz essa dieta, abre canais, a gente faz a dieta, dependendo do tanto de dia que o indígena te der, você fica sem sal, sem açúcar, sem café, sem um monte de coisa, cantando alto todos os dias e estudando para aprender os cantos. Então, hoje eu canto muitos cantos na língua Hatchakui, que é a língua dos indígenas Runicuim. Eu não sei nem falar inglês, mas Hatchakui eu sei bastante, né? Porque abriu esse canal seu. Porque eu me conectei com essa força da floresta, né? Tá. Nasci para isso e fui correr atrás para chegar em algum lugar, né? E aí o japinim aprende todos os cantos. E tanto que a gente não aprende, o único que ele não aprendeu foi o pombo, né? E aí existe o tal da pomba da paz aí, né? Então, por que será que é o único animal que não deu certo, né? Então, mais uma coisinha para ficar no ar aí. E aí eu comecei a trabalhar com eles. E aí veio esse desenvolvimento. Aí eu conheci as plantas da sananga, que é um colírio. Feito de uma raiz, né? Feito de uma raiz. Que, por exemplo, você pinga para tirar panema. O que é panema? Encosto, preguiça, cansaço, falta de vontade de fazer sexo. O índio não consegue caçar. Ele tá na preguiça, tá no encosto. Aí ele pinga.
arde. Quanto mais arder, também está limpando o fígado. Quanto mais arde, mais raiva a gente tem. Então ele desintoxica, limpa, afasta coisas negativas, pensamentos, e na parte espiritual abre mais um pouco a pineal. Né? Essa é uma medicina feminina, né? Às vezes quando a gente canta para Oxum, para os seres das águas. E tem o rapé, que hoje em dia é muito conhecido, tem muita gente usando de forma errada, mas o rapé é um pó de tabaco puro orgânico, pilado, peneirado no voal por muitas horas, tira o tabaco. E a cinza, a maioria das vezes a gente já compra pronto, né? Eu faço o meu rapé, né? Eu só tomo o meu rapé, ou dos indígenas que eu conheço diretamente, porque eu não sei que energia que foi feita, não sei quem fez. Tudo que é tocado fica com energia. Com a energia do outro. Então aí, você pega esse pó de tabaco e mistura com cinzas. A tradicional é o tal do pau pereira, sunu. Então você toma um rapé para limpar fisicamente as mucosas, né? Tira esse muco todo que tem a ver com congestão emocional, as emoções. O que impede da gente expandir é o que está preso no corpo, né? E o rapé ele solta. Então ele pode dar uma expansão de consciência, mas também pode ser usado mais suave para aterramento. O cara tá lá na ayahuasca, pelo amor de Deus, você não aguenta mais essa força, como que desliga isso? Não tem como. Aí o cara toma um rapé, às vezes ele limpa, né? Faz o expurgo, ou ao mesmo tempo ele começa a suar e já fica em paz, aterrou. E também ajuda no mental, né? Ele dá uma limpada no mental também, o rapé, a gente tem um lado, tem que tomar sempre dos dois lados, né? Às vezes a pessoa toma de um lado, faz limpeza, a gente fica ali esperando até ela tomar do outro lado. Por quê? Um lado é mental e um lado é emocional. Se você libera um lado, mesmo que aquele outro lado estava bom, ele vai ficar desequilibrando o outro. É o yang, é um equilíbrio. Então é necessário tomar dos dois lados. E na parte espiritual, abre para caboclo, preto velho, para quem tem esse dom mediúnico, né? Senão é só para limpeza, expansão de consciência, né? Eles chamam de rumã potô, rapé. E é isso, né? E esse é o caminho da ayahuasca, né? Mas um caminho, assim, muito sagrado que eu quero trazer, né? Que é a linha do México e dos Estados Unidos, que é o caminho vermelho. Caminho rojo, né? Que é muito usado tambor. Esses cantos são muito antigos, né? Eles têm as medicinas dele lá, o peiote, essas medicinas que são proibidas no Brasil, não são utilizadas aqui. Mas existe o caminho da busca da visão, a dança do sol, que são caminhos que a gente segue as 7 leis daquele livro que eu trouxe da Jane Sons, né? Os 7 caminhos sagrados, né? Dançando os sonhos. Ali direciona a nossa vida. Por exemplo, nós estamos no verão agora. Verão é o despertar. Todo mundo vai para a praia, tá feliz, quer entrar no mar, quer fazer projetos novos. Mas quando entra no inverno, todo mundo se recolhe. Tudo que acontece na natureza acontece com a gente. Então, no outono, é hora da gente limpar o armário. Desapegar de pessoas, desapegar de coisas. Porque as folhas das árvores caem, secam. O nosso interior está igual. Tudo que tem na natureza, todos os elementos, terra, fogo, água, ar e éter, tem em nós. Então, tudo que está acontecendo na natureza está acontecendo em nós. O que a Matrix fez? Desconectou a gente da natureza, do natural. Então, Matrix. Vamos correr, vamos para São Paulo acelerar. Tô aqui para quê? Fazer dinheiro, eu trabalho. Aqui eu tenho cliente, aqui tem condições de pagarem o trabalho do nível que está o meu trabalho hoje. Aonde eu moro é muita troca, todo mundo é meio hippie, né? Floripa, praia, né? Tenho bastante cliente também. Mas não é igual aqui. Aqui se instalou a Matrix. Mas tem muitos lugares lindos fazendo cerimônias, né? Então, esse caminho vermelho que eu trouxe, ele nos ensina a seguir as leis da natureza. E esse é o único caminho correto. O resto é ilusão, né? Porque a gente faz parte da natureza, né? A gente é natureza. A gente é natureza, né? Quando me perguntam assim, quem quer ser o Deus? Eu falo, meu Deus é o Sol. Meu pai é o Sol, a minha mãe é a Lua e eu sou filho das estrelas, né? Que eu tenho até um canto aqui. Meu pai é o sol, minha mãe é a lua. Sou filho das estrelas, a mãe terra é quem me cura. Amada mãe terra, vem me curar. Na força das ondas de mamãe e Iemanjá. É isso, né? Então, a gente é filho da natureza. E a gente se esqueceu. E esse ponto de se esquecer é onde está a patologia. Sim. Por que pegam uma planta e fazem um alopático? Por que não deixam ela pura, com a sua essência?
Se a frequência maior está na planta, se a planta... eu vou comprar uma arnica e toma um negocinho, em vez de botar uma arnica no álcool, chacoalhar, deixar uma semana lá e passar. Tudo, a gente perdeu o poder das avós, das nossas avós que sabiam tudo. Pergunta se tem alguém tomando vermífugo hoje. Alguém toma aqui vermífugo? Na época dos nossos avós eram 4 vezes por ano. Eu tomo. 4 vezes por ano? Eu tomo. Você está seguindo a ancestralidade. Todas as doenças... Primeiro que doença não existe, é frequência. Sim. Você se ligou na frequência do VID, tá no VID. Ligou na frequência do medo, tá com medo. Né? O Couto fala muito isso, né? Sim. Eu até postei esses dias um vídeo dele porque eu achei interessantíssimo. Pensou na morte, vai morrer. Pensou em saúde, tem saúde. Então, o que a gente pensa diariamente são ondas eletromagnéticas muito fortes. E é onde a gente liga as nossas frequências, né? Nessa conexão. E é tudo por reverberação, né? Tudo por frequência, né? Sim. No ponto dessa desconexão, a gente acha que precisa de tudo que está encapsulado, né? Tanto alimento, tudo, né? Assim, o que a medicina foi de mais importante para mim é que me mostrou que com remédios naturais e disciplina, responsabilidade, a gente nem doente fica. O ser humano não foi criado primariamente para ser doente. Isso foram as alterações genéticas, né? Que foi falado muito hoje aqui. É sobre isso. Se a gente se permitir ir no fluxo da Matrix, a gente vai ser engolido. Se a gente parar um pouco, se conectar com a natureza... Por que você acha que eu moro em Florianópolis? Podia morar aqui em São Paulo, ia bombar, ficar... ter trabalho 24 horas por dia, mas eu não quero isso. Eu quero cuidar dos meus filhos, levar no mar. Acabou a escola, vamos pra praia. O papai já atendeu 2 hoje, tô de boa. E eu só assim, eu venho pra São Paulo, fico uma semana sem trabalhar. Me recompondo. De 20 atendimentos, 30 que eu tô fazendo. Porque eu tô no fluxo da natureza. Eu não fico me desgastando à toa. Eu me projetei, tomei minhas plantas, tomei o meu camboco, os indígenas, né? A medicina do sapo, para vir para cá atender quase 30 pessoas. Eu me preparo, né? Como eu disse no outro podcast. A disciplina é flexível. Eu escolhi esse caminho, então eu vou fazer direitinho. Né? E naquela parte que a gente estava no rapé, existe o curipe. Isso aqui é osso de macaco. Então, tudo é da floresta. Né? Isso eu ganhei de um indígena. Então, a gente toma de um lado, sai um pó. E depois do outro. Mas, se você vai atender alguém, no caso que eu faço atendimentos, utiliza o tipi, né? Ou a pele de cobra. E aí, é soprado na pessoa. Não é que nem a droga lá, né? Aquela droga branca lá, que é aspirada. Vai por pulmão, alvéolos, doença. Esse é soprado para os chakras. E aí tem toda a ciência dentro disso. E também tem uma coisa do sopro, né? Que o sopro tem um significado... exatamente o que eu ia falar. Para eles tem o sopro dos nomes dos animais. Né? A jiboia, o gavião, o sopro da onça. O sopro da vida. O sopro da vida, o sopro do gavião. Então, o tradicional é a jiboia, que a jiboia faz isso, né? Então, a pessoa, eu sou sensível, eu sou médium, é muito forte para mim, eu vou dar um sopro do gavião, ou o sopro leve, que eles falam que é só sem picada. Essa picada que faz abrir o campo para mediunidade, para receber as entidades ou para fazer uma limpeza, né? E... isso é um pouco dessas medicinas, né? Se eu fosse falar de medicina, passando por cada medicina que eu já conheço, né? Cada aldeia que eu já fui. Então, essa história da ayahuasca, eu integrei ela no Acre e a história da Jurema com os juremeiros, os funiô, em Pernambuco, Águas Belas. Então, para servir, para soprar o rapézinho no narizinho de alguém, você tem que ter dieta. Eu já fiz uma 50 dieta, que é ficar 21 dias sem sal, sem açúcar, sem café, sem nada. Eu nem falo carne, nada, essas coisas, porque eu já não como há 20 anos, mas sem sal, sem açúcar e sem café. Se o cara aguentar isso uma vez, no 6º dia, o cara tá querendo comer a parede, que ele pode comer 1 quilo de comida que ele não sente satisfeito. Aquela coisa do sal pro gado, a gente é gado, todo mundo come muito sal o dia inteiro, toda hora. Fica satisfeito de sal, não tem nutriente o suficiente, não é um sal integral que vai te nutrir de minerais.
Então por que eu falo para as pessoas, né? Por que para fazer uma dieta? Por que para ir tomar ayahuasca 3 dias antes e 3 depois? Para estar purificada. E se para tomar uma medicina sagrada você tem que se purificar porque aquilo é sujo? Por que a gente come, né? Eu sou um questionador mesmo, né? O dragão com o guerreiro na ponta ali, questionando, né? Por que a gente come coisas que a gente faz dieta para não comer? Mas os índios comem na floresta e sopram em você. Eles caçam. Muitos indígenas estão comprando no mercado, que eles vivem na cidade, vão para a Europa, vão para a Índia, agora eles estão para todo lado. Graças a Deus, né? Yushibu, que é o deus deles, Yushibu. E Pacuxpá, Deus Pai, o Sol, o masculino, né? Euacuxpa, a deusa mãe. Então eles têm o mesmo conhecimento que a gente, só que eles estão na floresta de verdade, né? Então essa união foi o Padrinho Sebastião que trouxe dos índios com os Nauá. Índios não, né? Indígenas, povos originários. Né? Porque índios estavam procurando a Índia e chegaram aqui, né? Então não tem nada a ver esse nome, hein? Indígena ou povos originários. E essa união é para que a gente possa abrir o caminho deles, né? Quem tem dinheiro é Nauá, branco, nós, branco, negro, japonês, né? Então essa união, eles vêm trazer o conhecimento, nos curar, nos ensinar, nos ajudar e a gente melhorar a vida deles. E hoje já está bem misturado, um ajuda o outro o tempo todo, né? Nesse movimento espiritual, né? Acho que é um pouco do que eu tinha para trazer sobre demais, as medicinas da floresta, o poder das penas, né? Para ter uma pena dessa só ganhando de um indígena que encontrou na própria floresta, né? Eu não indico comprar pena, isso é tráfico, não é legal. Então, todas as penas... Elas têm uma simbologia, né? Todas. Esse aqui elas têm uma força, né? Tantã-Pauã, que é o gavião real, Nossa. que é a águia do Brasil. E essa aqui é a canarô, né? Não seria a arara amarela, né? Não seria a canarô, que é um outro espírito, mas é a arara, que eles chamam de Xauã. Povo arara, né? Tem os Xauandawa, tem os Runicuim, tem os Iauanauá, que é o povo queixada, que é o povo do porco. E cada animal traz uma potência, né? E muito legal que hoje tá vindo muitos pajés importantes que utilizam essas ferramentas para cura. Que é uma cura que eu não consigo proporcionar para uma pessoa, porque eu não me encontrei com a serpente, com a jiboia quando eu era criança e levei uma picada e recebi o poder, né? Porque esses pajés que curam, que tem o dom de fazer assim com a pena e o cara... São pessoas que se encontraram com espíritos sagrados, né? Então, se você tá na floresta e encontra uma cobra, você tem que entrar em dieta. Tá na floresta, encontrou uma serpente ou uma jiboia, vai ter que fazer dieta 21 dias. Ficar sem comer isso, sem aquilo, sem aquilo. E, ao mesmo tempo, você recebe o poder desse espírito da cobra. Nossa, que interessante. Então, eu conheço muitos indígenas, né? E tá vindo 2 pajés chamados Tani e Poxá, do povo Kamanau, do povo da onça. Esses são os pajés dos pajés. Né? Quem está assistindo, eles estão aqui no sul do país, né? São Paulo, Florianópolis, etc., para fazer atendimentos, né? E eles colocam o rumã, eles comem o rapé. Comem o rapé? Comem. É mesmo. Comem. Depois da anamnese toda, né? Eles esfregam no seu corpo e colocam a boca no corpo. E fazem a limpeza espiritual para nós. Só que aí vem uma dieta restrita. Por exemplo, nessa dieta você tem que comer a sua própria comida. Se sobrou comida no prato, tem que enterrar. Porque se um cachorro comer, ele morre. Nossa. Agora você imagina o nível de dieta espiritual. De que nível é isso? Todos os pajés que eu conheço, que são muitos, ficam doentes, esses 2 que cuidam. Nossa. Caramba. Caramba. Eles só fazem assim, ó. Que loucura. Já vomita. A pessoa que tá ali também entra em processo. E aí, nessa dieta, você não pode nem alongar. Não pode ser tocado. Você fica isolado, né? Eu fiquei 10 dias num quarto, minha mulher 10 dias no outro, que a gente entrou em dieta junto. E cada um fazia sua comida, acabava, eu levava lá pra composteira, aterrava tudo, enterrava assim. E assim, curas maravilhosas, doenças que eu tinha, assim, uma coisa de coluna, que nem mesmo eu que tenho esse dom da cura, não conseguia curar. Outras pessoas especialíssimas não conseguiam. Então eu tô indo pra 4ª vez com esses pajés, né? Eles vão estar lá em Florianópolis, dia 4 de abril. Que sensacional. Né? Com esses atendimentos, né? Eles legal. atendem. Quando eles passam um rapé, eles estão colocando cristais de Irumã, que eles falam, dentro de nós. E esses cristais abrem conhecimentos. Que lindo. E por isso que não pode estralar.
Porque você quebra o cristal dentro de você, né? Sim. Então, Demais, assim, é especial, cara. Demais, demais, demais. E olha, você que está vendo aqui, quantos ensinamentos aqui o Ronaldo Naradeva rapidamente, né? Pincelou aqui em quantas coisas, até a origem do Daime, que eu também não conhecia. Fantástico. E ó, 4 de abril em Florianópolis. Florianópolis. Então passa as suas redes sociais, onde as pessoas encontram todos os dados. Tchaná Ruabuçã, né? Essa é a rede para esse tipo de trabalho, né? Que depois a gente escreve ali embaixo, né? Tchaná Ruabuçã, que é o nome do indígena que transou com a jiboia, Siriani, e recebeu o conhecimento, né? Essa história, para fechar, é assim: o povo estava doente e ele era um indígena muito forte, muito curandeiro. Ele foi para a mata descobrir como curar o povo dele. E aí ele viu um veado jogando umas pedrinhas na água assim, subiu uma jiboia assim, o veado desceu. Quando ele saiu todo encantado, brilhando. O indígena ficou olhando, fez igual. A jiboia saiu, ele desceu com a jiboia. E aí quando ele desceu, ele descobriu que tinha essa bebida, que era do povo da jiboia. A ayahuasca não era Santo Daime, não era nada, era desse povo da jiboia. E aí, só encantados podiam tomar. Por isso que falam que as medicinas da floresta são dos seres encantados, né? Os encantados da jiboia. O que acontece? Ele teve a relação com ela, teve a visão da bebida e queria tomar. O pai jiboia não deixava. Mas um dia ele conseguiu tomar e na miração dele ele viu que o povo da jiboia ia matar ele. Porque ele descobriu o conhecimento e não era para humano, era para encantados do fundo do lago. Ele conseguiu escapar, voltou para o povo dele e disse: o povo da jiboia vai me pegar, mas eu vou contar uma história. Eles vão vir, eu descobri o conhecimento de uma bebida. Quando as jiboias me pegarem aqui, eu vou morrer aqui e vou virar o cipó e a folha, o jagube e a chacrona. E vai se tornar o nishpan, que é a ayahuasca. Pelo povo runicuim chama nishpan. Nishie pan, né? Pan é forte. E aconteceu isso. E aí a jiboia pegaram ele morreu. Mas só que o povo da jiboia não sabia, que ele já sabia disso, que ele tinha sido encantado e que ele ia se tornar ayahuasca. E assim que chegou essa bebida para esse povo chamado Runicuim, que é o antigo povo Kaxinawá, que significa povo da fumaça. Porque eles são os guardiões daquela mesma planta que os Rastafari gostam. Eles são os guardiões da forma rezada, né? Como os Cariri Chocó, os Funiô rezam com cachimbo, tabaco, eles rezam com o chururumã, que é a ganja, a cannabis. Esse povo reza. A criança tá doente, menino, toma esse chazinho, Vicky Vaporub. Não. Ele vai lá e Pacuspá e Uxiboê começa a rezar. E aquela fumaça natural e sagrada abre frequências. E é uma planta feminina, como uma mãe que está cuidando de uma criança doente. O tabaco é um pai, um pajé. Por isso que ele é bravo, você passa mal, com rapé, vomita, né? Tanto tabaco. Então eu trouxe um pouco da história do Tchaná Ruabuçã, né? Dá para ficar aqui 10 horas falando, né? Com certeza. Mas eu trouxe um pouco, assim, do princípio das histórias, de como chegou isso pro Brasil, como chegou dos povos originários pro branco, né? Então, tá bem globalizado, né? Eu sinto que tá faltando um pouco de respeito das pessoas, né? Eu tô há 20 anos. Quando eu comecei, não tinha ninguém cantando, tocando nada. Hoje o cara canta mais ou menos. Era de uma banda de rock and roll, ele pega lá, é fácil para ele tocar um violão, ele já acha que é o rezador. E tem muita gente ficando doente, até morrendo, porque é cantor e não rezador, né? Sim. Eu não sou o maestro da música, mas eu tenho o espírito do curandeiro. Eu recebi isso através da medicina. E desde o meu nascimento, como eu já contei a história no outro podcast, né? Sim. Então existem os rezadores e os cantores, né? É muito bonito ser uma cerimônia com um cara que canta lindamente, que tem vários instrumentos, violino, é lindo. Mas será que você sente a força? Certa, será né? ou você só fica, ai, que coisa linda, que aprendeu alguma coisa? Porque para mim uma cerimônia boa é aquela que tem entendimento, cura e a percepção de si mesmo, né? A bebida sagrada, a ayahuasca e todas as outras plantas de poder que existem nesse mundo são para lembrar de onde viemos, quem somos e o que estamos fazendo aqui. Aquele clichê geral de tudo, né? Mas fantástico. Fantástico, né, Dani? A gente podia ficar aqui horas mesmo, mas a gente tem horário aqui no estúdio, então estamos aqui
encerrar esse podcast maravilhoso, porque trouxe essas origens aí que é tão importante, né? E como às vezes as pessoas ficam indo atrás de determinadas pessoas ou, enfim, mídias e etc. Mas é isso, é importante a gente saber a origem e, né, você terminou falando isso, né? Esse é o objetivo do ser humano, né? Para que, de onde viemos, né? E qual é a nossa missão. O que eu estou fazendo aqui, né? Basicamente isso. Então é isso, você gostou, compartilhe nos grupos de WhatsApp, porque assim, esse conhecimento aqui é importante para todo mundo, né, Dani? Sim, muito importante. Faça a sua parte, divulgue, nos ajude a trazer essa consciência para todo mundo. Exatamente. Nossa plataforma principal é no YouTube, mas também acha essa entrevista no Spotify. Tudo é possível podcast com Karim Feres. Então, muito obrigado, Ronaldo, mais uma vez. Eu que agradeço. Ronaldo Naradeva, vamos terminar assim, maravilhoso. Obrigado por você ter vindo de novo e trazer esses novos conhecimentos aqui pra gente, né? E você, fique esperto aí, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Obrigada pela sua presença.